Esse é a sequência do nosso princípios bíblicos. Na aula passada falamos de tomada de decisões. Agora nós queremos, depois de passar por vários outros temas desde fevereiro, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre solução de problemas. Olhe para esse slide. Veja o que essa imagem te chama a atenção, não é? 3 pessoas pensando, 3 situações comitantes, trazendo para a gente, não é, uma situação de você pensar. Todo problema, ele traz algum tipo de, né, problema, ele desafia você a pensar em alguma solução. Todo problema, ele leva você a uma exclamação. É realmente positivo ou não é positivo? É realmente isso que eu gostaria que fosse o resultado? Porque não é mais um questionamento no final da solução do problema. Já é algo resolvido. É isso que mesmo que você queria. Se você acertou, parabéns. Se você errou, onde foi que você errou? A gente quer tentar hoje, nessa aula rápida, trazer esse esclarecimento para você. O texto que vamos trabalhar hoje está em Neemias capítulo 6. Eu vou ser muito breve, só para você entender. Neemias, governador de Jerusalém, como eu falei na aula passada, escolhido por Deus por um grande propósito e projeto, porque ele vem, não é, nomeado por Artaxerxes como governador de Jerusalém, e no seu coração ardendo o desejo de reconstruir os muros e restabelecer também a segurança de Jerusalém através do fechamento das suas portas. A Bíblia diz no capítulo 6 que eles já estavam com o serviço bem adiantado, já tinham, né, conseguido tapar todas as brechas do muro, só não tinham colocado as portas. E agora então começam a vir as interrupções através dos seus inimigos. A Bíblia declara o nome de 3: Sambalate, Tobias e Gesem, e outros inimigos, diz a Bíblia no versículo 1, o restante dos nossos inimigos. Então eles vêm, não é? E aí interessante é que quando você olha agora, não é, para o texto que nós estamos estudando, você vai você vai entender e você vai colocar no seu coração a necessidade de saber que para um bom líder sobreviver nesse mercado tão difícil de hoje, para um bom líder sobreviver na condução daquilo que é a obra do Senhor também, ele precisa mostrar uma capacidade de liderança que te leve a solucionar problemas. Neemias tinha essa capacidade com muita certeza, porque eu fico imaginando alguém que vem de longe para assumir a função e para coordenar um trabalho, e ele consegue colocar a serviço da reconstrução pessoas que não tinham habilidades ou preparo ou estrutura para isso. Imagina o tamanho que foi o desafio de Neemias em colocar tudo isso funcionando. Mas a palavra diz que enquanto os muros de Jerusalém tomavam forma muito rápida, os inimigos de Neemias tentavam desviar a atenção dele do projeto, e eram diversas estratégias. Eu sei que você também, né, na empresa ou mesmo na sua vida pessoal, quantas vezes os problemas aconteceram, e muitas vezes os problemas foram frutos de situações que tentaram tirar o foco, estratégias que vieram interpor entre você e as suas realizações. Como é que foram as suas atitudes? Pensa comigo, que ações você empreendeu? Que ações você teve que tomar posição? De que forma você fez? Eu descobri no texto que existem pelo menos, não é, 3 grandes ações dos inimigos de Neemias que precisam ser observadas. Olha no próximo slide, eu até coloquei uma figurinha aí, não é? Uma pessoa pensando com 2 possibilidades, não é? Um lado um círculo, outro lado um X. Qual que é o caminho que você vai optar? Olha só, a Bíblia diz que eles tentaram atrair Neemias para fora de Jerusalém, fazerem uma cúpula ou uma reunião, não é? E a Bíblia diz que eles fizeram isso chamando Neemias para que viessem para a planície de Ono, não é? A Bíblia diz que eles mandam várias cartas, vem para cá, e não foi uma vez ou 2 ou 3, foram várias vezes, tentando tirar Neemias da frente ou do fronte do trabalho que estava sendo empreendido. Vendo eles que o trabalho começava a produzir resultados, logo os inimigos disseram assim: vamos tirar Neemias do foco, vamos fazer ele parar. Quantas vezes acontece com a gente do mesmo jeito? Querem nos fazer parar, e a única forma de fazer isso era tirar Neemias para fora de Jerusalém. Para você pensar, quantas vezes, não é, as circunstâncias querem ferir o foco ou tirar o foco das suas ações, e às vezes são problemas de
grande monte, às vezes são só pequenos problemas, mas a ideia é tirar você do foco, né? Neemias enfrentou isso. Como não conseguiram tirar Neemias do foco, tentaram um segundo intento. Agora acusaram Neemias de ter insurgido contra o rei, de ser alguém que fazia uma rebelião, uma revolta contra Artaxerxes. Isso era crime de morte. Olha que coisa interessante. Agora eles então colocam, não é, Neemias contra a parede, dizendo: agora vamos denunciar você lá ao rei. Vamos dizer que você está levantando um motim em Jerusalém e você quer então se insurgir, você quer rebeliar contra o rei. Olha que intento interessante, poderoso, não é? Imagina como é que ficava a cabeça de Neemias. Eu sei, muitas vezes são problemas que nos deixam realmente preocupados. O que eu devo fazer, né? Neemias não enfrenta só isso. Neemias também enfrenta agora uma intimidação, perdão, né? Eles vêm e tentam intimidar Neemias para que ele vá fazer algo que ele sabia que era proibido. Isso colocaria o seu caráter à prova. A Bíblia diz agora que eles convidam, né? Usam um profeta mentiroso, assim: olha, vai lá, fala para Neemias que é para ele correr para o templo, que vão tentar matá-lo. E ele se esconda no templo para que ninguém possa, porque o templo era um lugar livre, não é, desse tipo de ataque. Então os inimigos vão se levantar. Você vai para o templo e se esconde. E aí Neemias usa uma frase que eu acho fantástica, né? Por que eu vou fugir? Para que eu vou deixar de enfrentar os meus inimigos de frente? Um dos grandes problemas para quem enfrenta a solução de problemas é isso: é não reconhecer o tamanho do seu compromisso, é não ter de forma nenhuma, né, a capacidade de entender o que ele está enfrentando. E aí a Bíblia diz que Neemias toma pelo menos 3 grandes ações. Olha no próximo slide para você ver. Primeiro, ele desmascara as mentiras deles, e ele ora a Deus pedindo forças. Olha, enquanto eles vêm preparando armadilhas, Neemias desmascara a mentira dos seus inimigos. Não só isso, Neemias consegue compreender o intento deles. Neemias consegue, não é, simplesmente saber o que estava por trás. Neemias consegue enxergar o que está por trás da proposta de Sanbalat, Tobias e de Gesem, né? E também Neemias prefere manter a obediência a Deus e, claro, o cronograma do seu projeto. Há uma coisa que você precisa entender, há uma coisa que você precisa pensar comigo. Olhar para Neemias e olhar para a atitude dele aqui me traz uma série de lições. Eu vou tentar extrair desse texto algumas coisas importantes para você pensar comigo. Mas eu gostaria primeiro que você respondesse comigo uma pergunta, não é? O próximo slide tem um quebra-cabeças com 2 peças. E a pergunta que eu faço é: você é parte da solução ou você é parte do problema? Reflita um pouco. Isso aqui o senhor está me colocando numa situação desagradável. Como é que o senhor me acusa de ser problema? Não, eu não estou acusando ninguém. Eu estou querendo saber de onde você tem tirado as suas ideias e de que forma você tem se comprometido com as circunstâncias de solução, de respostas que você precisa. A pergunta é: você é parte da solução ou você é parte do problema? Pensa comigo. Nas últimas ações que você teve, algum problema surgiu de você? Você teve, através da sua ação, combustível para que o problema crescesse? Ou você teve capacidade de solucionar o problema que veio até você? Eu falo de problemas de todos os níveis: problemas espirituais, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas profissionais. De que forma você tem tomado a sua decisão? Eu trago aqui para você então agora algumas soluções que eu considero básicas de como enfrentar problemas. Já encerro nossa aula com esses últimos 3 slides, bem rapidinho. Olha que interessante, a primeira coisa que eu sugiro: como enfrentar problema. Com essas respostas você vai ver se você está sendo parte do problema ou parte da solução. É isso. Olhe bem, ouça-me bem. Primeira coisa: aonde você tem mantido o seu foco? Quem enfrenta problemas não põe o foco no problema, não põe o foco apenas no que está acontecendo, não põe o foco apenas na acusação.
não põe o foco apenas naquilo que está acontecendo à sua volta, ele põe foco naquilo que ele acredita, naquilo que motiva e move as suas decisões. Veja, Neemias conseguiu manter o foco na visão, naquilo que ele acreditava, naquilo que motivava cada atitude. Você, em que você tem mantido o seu foco? Pensa comigo, quer enfrentar problema? Se você começar a olhar para o problema, começar a admirar o problema, começar a tentar achar no problema a solução, desculpa, você vai se perder no problema, vai perder tempo, vai gastar energia e não vai chegar onde você quer. Você só consegue resolver o problema enfrentando de frente. Mas de que jeito? Não colocando o seu foco no problema, mas naquilo que você acredita, na visão, no caminho que você estabeleceu para a sua liderança, para a sua vida, para o seu futuro. O grande problema está aí. Aí eu respondo para você se você é parte do problema ou se você é parte da solução. Se você é parte do problema, o seu foco está no problema. Se você é parte do problema, é porque a tua visão não é clara. Nós falamos há 13 aulas atrás sobre visão, sobre propósito, para você entender isso. Note que o curso é uma construção. Se eu não tenho claro aonde quero chegar, qualquer problema se torna caminho para a minha direção. E aí eu não sou mais parte da solução, eu sou exatamente parte do problema. Porque tudo que eu vou fazer é direcionado pelo problema, é inspirado, é impulsionado pelo problema. Pense nisso, avalie isso. Veja, eu preciso e você precisa manter o foco na visão. Segunda coisa, eu preciso reagir imediatamente contra qualquer acusação falsa. Não seja conivente com teu inimigo. Não seja alguém que ceda a qualquer proposta. Não se intimide. Tenha valores, caráter firme. Quando vier qualquer acusação, você bate no peito. Espera aí, aqui não. Eu tenho uma vida, um nome, uma reputação a zelar, e não é assim que você vai destruir. Enfrentar problemas é desafio para quem tem convicção de visão e de propósito. Quem tem convicção de propósito bate no peito e diz assim: não, aqui não. Eu tenho certeza de que forma eu tomo minhas decisões. Nenhuma acusação falsa me tira do foco. Ninguém vai colocar uma barreira entre mim e a minha reputação, porque eu acredito e cuido bem disso. Meu caráter é firme. Note que nós já estamos lá na aula de número 9, falando de caráter, voltando lá atrás. Pense, não é? Terceira coisa, busque ajuda. Agora, conselho tem que ser dado por quem tem capacidade de te ajudar. Para de buscar conselhos em pessoas que não têm condições de te ajudar. A maior parte das vezes nós queremos enfrentar problemas com conselhos de quem está no problema, com conselhos de quem está engolido pelo problema, com conselhos de quem está inundado em problema. Nós não vamos conseguir. Neemias conseguiu porque ele buscou ajuda e sabedoria de Deus, né? De alguém que simplesmente tem uma visão superior, alguém que é onisciente, onipresente, onipotente, como nós acreditamos. Eu não quero só que você espiritualize essa aula, mas comece a pensar de que forma você tem buscado ajuda, aonde você tem colocado a sua expectativa de conselho. Quem tem sido para você o seu mentor, o seu conselheiro? Quem enfrenta problemas busca ajuda, mas busca ajuda no canal certo. Quarta coisa, concentre-se na solução. Para de perder energia com o problema. Quem enfrenta problema não concentra no problema, concentra na solução. Concentra naquilo que realmente é uma solução. Pare de ficar perdendo tempo concentrado no problema. Não procure achar o fio da meada no problema. Concentre na solução. O problema existe e é para ser atacado. Uma coisa que me preocupa muito na liderança é que nós personificamos problemas. Gente, se existe um problema, trate o problema. E não associe o problema a uma pessoa qualquer. Pare de personificar problema. Problema é para ser atacado com força, decisão, com todo o seu ímpeto, mas no final, se por alguma razão o problema veio de qualquer fonte humana, essa pessoa vai continuar sentando com você, tomando café, sendo o seu amigo, porque problema é para ser atacado, vencido,
eu não posso personificar. Trate o problema e não confunda o problema com pessoas, por favor. Então, veja, concentre na solução e não no problema. A solução pode ser dolorida, mas se for solução, tem que ser feita. Problema para ser resolvido. Não pense que problema você pode empurrar com a barriga. Problema você não pode ficar, não é, simplesmente achando que ele vai encontrar uma solução. O problema tem que ser atacado e resolvido. E quanto antes você o fizer, mais fácil. Criatividade e a ação no momento certo são fundamentais. Não pense você que problema se resolve sozinho. Se você não agir, o problema não será resolvido. No próximo slide eu encerro essa série de dicas para você. São dicas, são toques. Avalie. Primeiro, trate o problema de forma certa. Pare de querer criar, não é, justificativas para o problema. Para de querer criar fantasia para o problema. Para de pintar o problema de bolinhas coloridas. Problema é problema. Tem que ser solucionado de forma certa. Trate o problema de forma certa. Sétima coisa, não adianta atacar o problema de forma funcional. E aqui tem um exemplo bíblico que eu acho fantástico. Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 32 que Moisés estava em cima do monte já por 40 dias. O povo estava embaixo dizendo assim, esse cara não volta mais. Tem 40 dias que ele está lá em cima, ele subiu, ele já sumiu. Coloca um Arão contra a parede, escuta isso. E a Bíblia diz que Arão simplesmente, ao invés de tratar o problema na sua raiz, no seu caráter, Arão vai tratar na funcionalidade. Sabe o que Arão faz? Pega brinco, pega pendente, pega acúmulo de ouro e transforma num bezerro, para substituir a falta de Moisés e do Deus que os tirou do Egito. É princípios bíblicos, nós temos que usar histórias bíblicas para você entender. E a Bíblia diz que enquanto isso acontece, Deus fala com Moisés, fala, Moisés, desce, que o negócio lá embaixo está feio. Há problemas para serem resolvidos. Moisés desce, eu acho lindo, porque Moisés desce, e quando ele vê a situação do alarido no arraial, ele diz assim, olha, tem barulho no arraial. Moisés fala, parece guerra. Ele falou, não é guerra, é festa. E quando Moisés chega e vê o que está acontecendo, ao invés de Moisés tratar o problema de forma funcional, ou seja, ir na aparência, não, Moisés vai na raiz do problema. Olha o que diz o versículo 21 do texto do capítulo 32. Ei, que povo é esse? O que esse povo fez? Ele chega para Arão e fala, Arão, o que esse povo fez? Arão fala, olha, não deu, Moisés. O povo botou na parede aqui, eu não sabia o que fazer, e resolvi. Achei que era a melhor solução. Funcionalidade, cuidado. Tem muita gente ampliando o problema, porque quer resolvê-lo de forma funcional, e não tem coragem de ir na raiz do problema, no caráter do problema, naquilo que tem construído o problema. Gente, problema se ataca na raiz, o caráter do problema. A Bíblia diz que logo depois disso, o Senhor então faz arrancar do meio do povo aqueles que haviam insurgido. E aí então o povo vai ter uma nova experiência. Agora Moisés pega toda aquela riqueza e ela é jogada fora, ela é destruída, porque ela se tornou problema. Escuta, mas o ouro derretido é ouro derretido. Por que Moisés não usou isso para outra coisa? A Bíblia diz que Deus fez com que Moisés fizesse todo esse ouro ir embora, porque problema se ataca, resolve, mesmo que tenha que cortar na carne, mas é problema. E vamos tentar entender que se eu não atacar a raiz do problema, o caráter do problema, se eu não for comprometido com isso, eu vou ter problema. Olha que coisa mais cacofônica, né? É isso mesmo. Se eu não tiver o comprometimento com isso, eu me assusto, não é? Porque muitas vezes assim acontece. A ausência prolongada de Moisés levou o povo a assumir o controle, a resolver as coisas à sua maneira. E agora então Arão cede. Veja o que acontece. E aí então, simplesmente Moisés, ele vem e reage com determinação, com integridade, porque Moisés foi aonde? Ele foi no caráter do problema. No versículo 25 diz a Bíblia que Moisés, ele chega e toma uma atitude muito dura. Olha o que diz o texto para você. Moisés viu que o povo estava desenfreado, Arão tinha deixado o povo fora de controle e tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Agora o que ele faz então?
ele simplesmente se levanta e faz uma separação do povo, e a Bíblia diz que a sua liderança nessa crise foi tão grande, que ele simplesmente fez uma capacidade de trazer de novo equilíbrio e disciplina para o meio do povo, que o povo havia criado um problema que tinha conseguido engolir Arão, tinha conseguido fazer com que Arão cedesse. Escuta, quer ter uma solução duradoura para o seu problema? Quer ter uma solução definitiva? Para de fazer respostas ao como. Para de ficar se preocupando, mas como? Como isso aconteceu? A pergunta é, por quê? Só a pergunta do porquê me faz entender o caráter do problema. Não é como, não, é por quê. Questões funcionais não trazem soluções definitivas. Soluções definitivas, problemas se trazem com porquê. Por que aconteceu? Por que aconteceu? Moisés, eu fico imaginando, perguntando, mas que povo é esse? De repente ele identifica o povo que havia se insurgido contra Deus, faz uma seleção, e a Bíblia diz que agora o problema é resolvido. Se estabelece de novo disciplina, através da misericórdia de Deus, e se restabelece o comando da nação. Por quê? Porque Moisés vai no porquê. A conclusão que eu chego hoje é, grandes líderes chegam a grandes soluções, porque resolvem grandes problemas. Escuta, pequenos líderes ficam presos a pequenos problemas. Grandes líderes resolvem grandes problemas. De que forma? De forma certa, na raiz e no caráter do problema. Eu encerro essa aula trazendo para você uma frase que eu considero muito importante. Problemas não são solucionados pela correção de comportamento, mas pela correção de caráter. Grave isso. Problemas não são solucionados pela correção de comportamento, mas pela correção do caráter. Eu vou tentar ser um pouquinho mais específico. Caráter é aquilo que eu mostro exatamente o que está aqui dentro. Caráter é a exteriorização de todos os meus valores. Caráter é a exteriorização daquilo que realmente me move, me movimenta, que eu acredito. Eu preciso, e você precisa entender, que muitas vezes nós estamos apenas tratando o comportamento. É igual o médico. Você vai ao médico com uma dor de cabeça, ele te passa dipirona. Aí daqui a pouco, semana que vem, você volta, dor de cabeça, você passa mais um pouco de dipirona. E sempre tratando apenas o efeito. Sabe quando é que você torna um grande líder? Quando o problema vem até você e você trata a causa. Vai ao caráter do problema, vai à fonte do problema, vai à raiz do problema. Que Deus te abençoe e te dê graça para entender isso nessa noite, porque é muito importante. Solução de problemas é um dos grandes desafios para a liderança, mas que a Bíblia pode te ajudar. A Bíblia não é um livro que você vai ter aqui todos os seus problemas. Aqui não tem todos, mas a Bíblia tem princípios. Por isso que eu falo não é? Eu podia muito bem fazer uma lista aqui, não é? Chame o vizinho, faça um encontro, faça uma reunião, faça reunião. Não, eu podia muito bem trazer uma série de dicas para você, que teoricamente você já ouviu em vários cursos que você, né, já viu aí, cursos de relacionamentos, cursos de solução, ou melhor, de compreensão de pessoas difíceis. Não, eu quero falar de princípios bíblicos. E o princípio mais fundamental é, a partir de hoje, soluções duradouras vão aos porquês dos problemas, a raiz do problema, ao caráter do problema. Deus te abençoe. Pai, nós te louvamos, agradecemos por esse momento especial de aprendizado. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Princípios Bíblicos de Liderança volta segunda-feira que vem. Eu espero você. Até lá. Que Deus te abençoe. Toda sorte de bênçãos. Que essa semana você consiga ter atitudes bem definidas para resolver realmente os problemas que tanto te afligem. Bom, na semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre problemas específicos. Eu quero que você esteja comigo aqui. Quero falar sobre problemas de endividamento financeiro, problemas de relacionamento interpessoal, de temperamento e comportamento. Quero falar um pouquinho também de problemas relacionados a suas atitudes equivocadas quanto às soluções, ou seja, as autopunições. Eu te espero semana que vem. Fiquem com Deus até lá.